enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. O meu Pai não me rejeita. Aleluia. Ai, Senhor. Eu já sabia que seria assim. Satanás e as gracinhas que ele faz. Mas hoje, o que estava fora do lugar vai voltar para o lugar, amém? Quem estava fora do lugar vai voltar para o lugar, amém? Amém. Acredite nisso. Acredite nisso. E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Essa pergunta, tudo que está aqui, eu já me fiz, tá? Então, me permita falar com você agora, porque o Senhor já falou comigo. E glória a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é: por que homens e mulheres chamados por Deus abandonam o lugar que Ele preparou? Por quê? Se Deus chamou, se você tem convicção disso, por que você deixou de estar no lugar que Ele chamou você para estar? E a nossa reflexão vai girar em torno disso essa noite. Eu não vou perguntar aqui para que você se identifique, mas eu quero que você possa olhar para dentro de você mesmo e dizer assim: Senhor, qual foi o lugar que eu saí que era para eu estar ocupando? Eu quero que vocês façam essa pergunta. Porque a gente costuma dar muita desculpinha para tentar justificar a saída do lugar que Deus chamou. E estar no lugar que Deus chamou não é nada confortável. Sim ou não, gente? Não é nada confortável. E eu não estou falando apenas de um lugar ministerial, é também ministerial. A gente vai falar disso. Mas eu estou falando de abandonar posições. E cada um de nós aqui ocupamos posições. Diga: eu ocupo uma posição. Mas diga com convicção: eu ocupo uma posição. Eu também ocupo uma posição. E eu não abro mão mais de nenhuma posição que o Senhor me chamou para ocupar. Mesmo que seja difícil para mim. Mesmo que eu olhe para minha pequenez e diga: Senhor, eu não vou conseguir fazer isso. Mesmo que o meu interior diga isso para mim, eu vou dizer para o Senhor: eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que quem me chamou é aquele mesmo que capacita. Isso em qualquer posição. E isso para mim é uma decisão. E quando eu falo de posições, eu estendo inclusive para a posição de pai e de mãe, de marido, de esposa, de líder, de ministério, de servo. São essas as posições que nós vamos falar essa noite. Pessoas que deixaram de viver aquilo que o Senhor chamou para viver. Seja por qualquer situação. E uma das coisas que eu quero dizer hoje, e eu quero você muito ligado, porque tudo que nós estamos falando aqui, tudo aquilo que está acontecendo desde quando começou o culto, que nós estamos sentindo essa resistência, isso se chama intimidação. E existe um espírito de intimidação querendo te paralisar e você ainda não percebeu. Existe um espírito de intimidação que tem se levantado no meio dessa igreja e não é de hoje. Não é de hoje.
Esse espírito de intimidação já foi identificado. Eu digo espírito de intimidação. Nós te identificamos essa noite. E você vai sair daqui essa noite em nome de Jesus. Você vai sair do meio das famílias. Você vai sair de dentro dessa casa. Você vai sair de dentro de cada ministério. Você vai sair em nome de Jesus. E o espírito de intimidação, ele vem exclusivamente para nos tirar do lugar que o Senhor nos colocou. E a intimidação, sabe o que é? É a tentativa de fazer alguém agir contra a sua própria convicção por medo. Por medo. Você pode dar medo, você pode dar nome para isso como ansiedade. Você pode dar nome para isso como uma névoa na sua mente. Você pode dar nome para isso como se fosse uma depressão. Você pode dar nome para isso para o que você quiser. Mas isso tudo se resume, são efeitos do espírito de intimidação. E eu quero essa noite dizer para você que o poder da intimidação atua pelo medo. Então diga, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor não é um sentimento. O amor que eu estou falando é uma pessoa. Deus é amor. A pessoa de Deus. E Satanás, ele coloca medo no nosso coração para nos tirar desse lugar e nos deslocar para esse. Quando ele tira você do lugar que você está, ele te desloca. Ele tira você da posição que Deus te colocou. Do lugar que Deus estabeleceu. E eu vou dizer uma coisa para você, Satanás, ele não faz isso de agora, ele faz isso desde o princípio. Sabe por quê? Porque o Senhor se encarregou de tirá-lo do lugar dele. E jogar ele no lugar que a gente sabe qual é. Só que ele foi destituído. E ele não se conforma de ter sido destituído. Por isso ele quer te destituir do lugar que o Senhor te colocou. Ele quer me destituir do lugar que o Senhor me colocou. Só que acabou. Acabou o efeito. Acabou o poder da intimidação sobre nossa vida. Amém? E eu quero ler contigo 2 Timóteo 1. E abra sua Bíblia, eu vou dar o tempo para você abrir a sua Bíblia, porque nós vamos ler o capítulo todo. É muito importante que você entenda todo o contexto de que Paulo começou a escrever essa segunda carta a Timóteo. Nós vamos falar de alguns outros versículos, mas principalmente vamos falar desse capítulo. Amém? Todo mundo abriu? Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Mas vamos acompanhar a leitura que diz assim. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade de quem? Não pela vontade dele mesmo. Olha só que interessante, né? Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Dou graças a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Diga, consciência pura. De que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida, diga, não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Diga, pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou preso. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Diga, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, cuja causa padeço também. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que mim tem ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom propósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Diga, todos se apartaram de mim. Entre os quais foram Figelo e Hermógenes. E depois ele diz, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Meu Deus, só misericórdia. Porque muitas vezes me recreou, ou me recebeu, ou me acolheu, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Amém? Em todo esse capítulo, a gente consegue perceber exatamente como o Satanás, ele tenta fazer com que nós venhamos nos deslocar da posição. Muito interessante que Paulo, quando ele começa a falar, ele não se apresenta como um preso, ele se apresenta como um quê? Falem. Como um apóstolo, muito bem, como um apóstolo. Ele diz, apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus. Quando ele diz isso, ele fala da identidade dele no Senhor. Em nenhum momento ele diz, eu preso, não. Depois ele cita que ele estava preso, mas era um estado. E Paulo se apresenta como apóstolo, por quê? Porque o alvo da intimidação, primeiro, é fazer você e eu esquecermos quem nós somos. Ele começa mostrando para Timóteo quem ele era, e faz a mesma coisa com Timóteo. Mas antes ele diz, Timóteo, eu estou preso, mas eu continuo sendo apóstolo. Eu estou preso, mas eu continuo servindo ao Senhor. Eu estou preso, mas eu continuo fazendo a vontade de Deus e me posicionando no lugar que Ele me chamou. Paulo estava preso e sofrendo as perseguições que nós sabemos que ele sofreu. Mas em nenhum momento ele deslocou a posição dele, da onde o Senhor o chamou. Porque não importava o lugar físico que ele estivesse, mas o lugar espiritualmente posicionado, Paulo estava lá. Depois ele começa a lembrar Timóteo, dizendo, você lembra, Timóteo? Você lembra lá no versículo 5, ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Aí ele precisou nessa carta, diante de todas as tribulações que Timóteo estava vivendo, dizer para Timóteo assim, olha só, lembra, Timóteo, de onde você é. Lembra daquilo que você crê. Lembra da fé que te sustenta, desde a sua avó até a sua mãe. Paulo faz Timóteo olhar para trás, mas não para o pecado, não para um lugar físico. Paulo não estava interessado no passado, mas de lembrar a identidade dele. E a primeira coisa que o espírito de intimidação faz, sabe o que é? Atuar na nossa identidade, por dúvida diante daquilo que o Senhor colocou dentro de nós.
E eu não estou falando de personalidade, eu estou falando daquilo que o Senhor dotou cada um de nós. Você precisa saber e ter segurança de quem você é em Deus, porque senão facilmente nós nos deslocaremos de um lugar para o outro. Em Juízes 6:11, quando o Senhor chama Gideão e ele estava ali no meio daquela opressão, ele diz para Gideão assim: homem valente, e Gideão rebate: eu sou fraco, eu sou o mais fraco. Deus não está interessado naquilo que você acha sobre você. Ele está interessado em te ver como Ele te vê. E para isso você e eu precisamos nos ver como o Senhor vê, amém? Moisés, quando o Senhor chamou, ele disse: eu não sei falar, Senhor. Deus não está interessado na nossa incapacidade. Satanás, sim, em mostrar nossa fragilidade. Satanás, sim, em tentar nos convencer o contrário daquilo que Deus nos chamou. E eu sempre digo que é muito mais fácil a gente lembrar das mentiras de Satanás do que da verdade do Senhor sobre nós. É muito fácil. Sabe por quê? Porque Satanás fica lembrando disso pra gente toda hora, toda hora, toda hora. E nós vamos aceitando, aceitando, aceitando. É muito fácil. Porque nós não enchemos a nossa mente da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, através da transformação que o Espírito Santo pode causar na nossa mente. Então, como você está se vendo hoje? O que você declarou sobre você que te fez sair do lugar que você deveria estar? O que foi? Segunda coisa que o espírito de intimidação faz, quando você e eu nos esquecemos de quem nós somos, nós começamos a sentir vergonha por estar ocupando uma determinada posição. E isso gera insegurança muitas vezes. Tem gente que diz: eu não nasci para ser mãe. Eu não nasci para ser pai. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não nasci para um ministério. Eu não nasci para me posicionar no serviço. E você começa a se sentir envergonhado. Mas por quê? Porque você olha para a sua identidade e vê a identidade fragilizada. Lá em Timóteo 1:8, Paulo diz assim para ele: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Não te envergonhe. Às vezes você é o único crente do ambiente que você foi posicionado. E você se envergonha disso. Às vezes, como pai, como mãe, você se envergonha de chamar o seu filho e ministrar sobre ele a palavra de Deus. Às vezes, como ministros do Evangelho, a gente também se envergonha de trazer uma palavra que exorte. E a gente prefere não fazer. E aí nós vamos recuando. Porque quando nós nos envergonhamos de nós mesmos, a gente começa a olhar para nós, para a nossa pequenez. Mas sabe por quê? Porque você já não está no lugar onde o Senhor via você. Você está em outro. E aí, estando em outro lugar, acontece igualzinho aconteceu com Adão e Eva lá em Gênesis 3:8. Que o Senhor faz uma pergunta para ele: onde você estava? Onde você estava? O Senhor não perguntou o porquê, o Senhor não queria saber de mais nada. O Senhor queria saber assim: eu te coloquei aqui, por que você está escondido? O Senhor estava interessado em Adão, sim, mas o Senhor queria saber onde que Adão devia estar. Eu fui lá te procurar e você não estava lá. Não é sobre o que você fez, não é sobre quem você é, mas é sobre o lugar que o Senhor te colocou, principalmente. O pecado trouxe vergonha e traz vergonha.
pecado envergonhou e deslocou. Deslocou. E a vergonha de voltar para o lugar é a pior coisa. Porque tem que corrigir, porque tem que fazer o caminho de volta. Então, melhor não. Me deixa aqui. Me deixa aqui que é mais confortável. Quantas pessoas foram chamadas para estar num lugar e não ocupa mais aquele lugar? E não consegue, e às vezes está até naquele lugar, mas saiu um tantinho, ainda é reconhecida, mas dentro dela ela diz, não, sou não. Não é sobre isso, não. Sabe por quê? Porque a raiz da intimidação é medo. E Paulo diz lá no versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor ou medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E essa é a oração que eu tenho feito. Senhor, me dá esse espírito. Me dá esse espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Tira todo o medo que me impede de aceitar a posição que o Senhor me deu para exercer. Me tira dessa posição do deslocamento e me devolve, Senhor, para o lugar. Me devolve sem medo, me devolve com ousadia, me devolve com fortaleza, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então me capacita a estar nesse lugar. Porque não sei falar, porque eu sou tímida, porque, não interessa os seus porquês. Interessa você aceitar viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Como? Eu não sei. Cabe ao Senhor, não foi Ele que te colocou ali? A raiz da intimidação é o medo, e o medo faz você olhar para dentro de você mesmo, enquanto a fé te faz olhar, sabe para onde? Para Deus. Enquanto você estiver olhando para você mesmo e a sua capacidade, o medo vai consumir você. Sinto te dizer. Foi assim que aconteceu com Pedro. Posso ir até o Senhor? Pode, vem. E a Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas. Mas ele viu as circunstâncias e afundou. Quais são as circunstâncias que você anda olhando? Quais são as circunstâncias? O povo de Israel ficou preso, gente, por 40 dias pelas palavras de Golias. 40 dias, de manhã e de tarde, igual remédio. Vinha lá Golias, insultava. E eu fico pensando, se Golias se achava o tal e sabia também que lá do outro lado não tinha um gigante do tamanho dele, por que ele não invadiu o arraial? Sabe por quê? Porque Satanás sabe onde ele pisa. Ele sabe que apesar de tudo, você e eu somos escolhidos do Senhor. E ele vai ficar só te azucrinando e me azucrinando, com palavras, te intimidando e te encurralando, te deslocando do lugar, quando você precisa entender que ele sabe o Cristo que você deveria estar olhando. Ele sabe o tamanho do Deus que você deveria estar olhando. E ele sempre vai nos insultar. Sempre. E vou dizer uma coisa, ele pode usar pessoas para isso, não só seu pensamento. Não só o seu pensamento. Certa vez eu estava passando no Instagram, vi uma pegadinha, acho que vocês já viram essa pegadinha, que vem um cara e fala assim para o outro, se você se mexer, você é qualquer coisa, né? Você é, sei lá, traído. Aí o cara para. Já viram isso? Se você se mexer, você é vascaíno. Aí o cara... Não, tô brincando. E aí fica uma coisa, porque o cara fica ali, ó, tipo, deixa eu sair. Ele, não, pô, sai. E, gente, aquilo me chama muita atenção, porque eu fico pensando assim, é uma palavra. É uma palavra que foi falada ali para aquele cara, para aquela mulher. Teve uma que falou assim, deixa eu ir, eu tenho psicólogo. Aí o caraca, tá indo pro lugar certo mesmo. Porque, gente, é sério. Porque, cara, eu fico pensando, o que ele me disse não diz respeito a mim.
Então eu vou continuar o meu caminho. Se ele acha ou deixa de achar, isso não diz respeito a mim. Se você aceita ou deixa de aceitar uma palavra que o teu discipulador te dá, não é sobre ele, é sobre você que não está aceitando. Não é. Agora, se o Senhor fala ao meu respeito, se o Senhor traz um recado para mim, eu vou. Agora, Satanás vai ficar falando, eu vou ficar dando ouvido. Mas isso eu preciso entender quem eu sou no Senhor. Quem eu sou no Senhor. E aí Golias ficava lá intimidando. E o povo de Israel o quê? Parado. Parado. Precisou ouvir Davi e disse o quê? Deixa que eu resolvo essa parada. Porque Davi não media o gigante pela perspectiva dele. Davi media o gigante pela perspectiva do Senhor. E é assim que a gente deve fazer. Qual o tamanho do teu gigante? Você está olhando de baixo para cima ou você está olhando de cima para baixo? Muda a perspectiva, muda tudo. Muda a perspectiva. Muda tudo. Vai ficar chorando no espelho até quando? Vai ficar chorando no espelho até quando? Até quando você vai ficar se sentindo o coitadinho ou a coitadinha? Querendo que o Senhor concorde com você quando você diz simplesmente que eu não vou conseguir. Essa porta de emprego não é para mim. Mas isso não é para mim. A intimidação vai fazer você abandonar o seu lugar. Aqui em 2 Timóteo 1,15, ele fala isso, bem sabes isso. Que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Aqui a gente não sabe o motivo pelo qual eles se afastaram de Paulo. Mas talvez possa ter sido pelo motivo dele estar preso. Eu não sei. Mas pessoas podem ter te abandonado. Mas você precisa permanecer no lugar que o Senhor te chamou. Até porque o Senhor sempre envia alguém para te aconselhar. O Senhor sempre envia alguém para te discipular. O Senhor sempre envia alguém para fazer a diferença na sua vida. E aí ele enviou para Paulo. E deixa eu te falar outra coisa. Quando nós nos posicionamos no lugar, nós somos dotados de autoridade. Primeiro vem um lugar e depois vem a autoridade. Repita, primeiro vem um lugar e depois vem a autoridade. Primeiro vem o lugar, você está entendendo? E depois vem a autoridade sobre você. Em Gênesis o Senhor fez o lugar. E depois ele deu autoridade para Adão. Primeiro tem o lugar, depois vem a autoridade. E quem permanece no lugar exerce o quê? A autoridade. Se você sente que a sua autoridade cessou, é porque você está fora do lugar. Antes eu fazia, acontecia, tarará, tarará, e você conta isso como se fosse a coisa mais legal do mundo. Não deveria. Você deveria falar assim, eu vou voltar para lá. Porque o meu lugar é lá e a autoridade que Deus te deu, ela continua naquele lugar. Você que precisa voltar. Isso não cessou. A autoridade, ela nunca é retirada. Nós que abandonamos o lugar. Então, o meu convite é que a gente possa viver o nosso lugar. Quando nós deixamos de viver o nosso lugar e a autoridade que o Senhor deu para nós vivermos nesse lugar, nós perecemos e fazemos os outros perecerem. Você sabia disso? Quando você sai do lugar, você fica vulnerável e as pessoas à sua volta também ficam vulneráveis.
Vou dar um exemplo. Pais e mães que saem do lugar de autoridade. O que é autoridade, gente? Não é autoritarismo, não. É poder de Deus. É poder de Deus. Vou dar um exemplo. Ela está aqui. É testemunho, filha. É testemunho. Estela está de férias. Filho de férias, certo? O que eles querem fazer? Nada, brincar, ficar na rua. Lá em casa é assim. Gente, 7h30 da manhã, parece que vai para a escola, mas não, vai brincar. E volta com o pé sujo na hora do almoço, se volta. É assim. Sexta-feira foi DG de quê? Teens, né? Quem veio pro DG? Dos teens. Levanta a mão aí, teens. Eu sei que você está aí. Isso, amém, glória a Deus. Aí, estava dando a hora e nada das telinhas chegar dentro de casa. Aí fui lá atrás dela. Bora? Ah, não queria ir não. Entra e vambora. Entrou, sentou no carro. Vamos para casa. Chegando lá em casa, eu sentei com ela e falei, por que você não quer ir? Ah, eu queria brincar mais um pouco. Eu falei, poxa, mas o DG é de 15 em 15 dias. E aí comecei a falar, por que você vai para o DG? Por que é importante? Tarará. Fui falando, porque ela já sabia de tudo isso. Nunca se negou a ir para o DG, mas nesse dia ela queria ficar brincando. E aí eu fui e disse assim, filha, vamos orar. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você lá. Tenho certeza que vai ter uma palavra que você vai receber lá e que vai vir para o teu coração. E sentei com ela e orei. Foi pro DG. Daqui a pouco ela volta. Chega em casa rindo, olhando para mim. Aí eu disse, o que foi? O que Deus falou no teu coração a ela? A mesma palavra que você falou, o tio Giovanni falou. Aí eu, olha isso. A mesma palavra. O mesmo versículo, ela quis dizer. E o tio Giovanni falou, eu falei, yes, muito bom. Muito bom. E se eu negociasse a minha posição de autoridade sobre a vida dela? Seja ela, vai sem vontade mesmo, vai. Eu sei a minha posição de autoridade de mãe sobre a vida dela, e eu sei o que é melhor para ela, ela não sabe o que é melhor para ela. Se eu me retirar desse lugar de autoridade da vida dela, eu deixo ela vulnerável, e ela é minha filha, e eu não vou fazer isso com ela. Deixa eu falar para você, o seu filho pode ficar de bico com você. Eu ia para a igreja com a minha mãe de bico, fingia que estava dormindo. Fingia que estava dormindo, minha mãe me acordava e eu lá, sabia que ela estava me acordando, mas fingindo um sono pesado. Glória a Deus pela insistência da minha mãe. Não separe você do seu lugar e não negocie com seu filho, com a sua filha. Não negocie, eu quero isso, eu vou dar porque senão vai chorar. Chora. Você sabe o que é melhor para ele e para ela. Posição de mulher de dentro de casa, de marido. Gente, a sociedade está aí simplesmente para tirar o homem e a mulher do lugar deles. O errado virou certo. E o certo virou errado. Está todo mundo vendo. E nós estamos nos deslocando e negociando posição. Chega, jovem, chega de negociar a tua posição de jovem forte diante do Senhor. Chega desse marasmo de negociar com o pecado. Chega. Fica levando na cara, Satanás dando na tua cara e você ali ficando, fazendo, sendo intimidado por isso. Chega, gente. Vamos viver uma vida no lugar onde o Senhor nos chamou para estar. E é do lugar. Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo, é lá que eu preciso estar. E é de lá que eu exerço a minha autoridade. De mãe, de pai, de pastor, de líder, de discipulador. É desse lugar.
E quando eu estou nesse lugar e eu estou envolvida da autoridade, e eu estou no lugar do meu chamado, eu não negocio isso. O Senhor fala comigo e através de mim. Vocês estão entendendo? Não seja intimidado pelo medo, pela vergonha, pelos sentimentos, pelos efeitos da intimidação. Coloque Satanás no lugar dele. E vamos viver o evangelho que é vivo. Vamos viver o sobrenatural naturalmente. Não é isso que a gente prega, a gente tem que viver isso. Se nós como igreja estivermos deslocados, para e pensa onde o Senhor te colocou. Você servia no Kids, você servia no Conexão, você servia em qualquer lugar que o Senhor te colocou, qual foi a parte da história, gente? Volta lá hoje. Volta lá hoje. E seja sincero com o Senhor. Me senti incapaz. Foi uma palavra que eu ouvi do meu líder. Cura a minha ferida, Senhor. Cura, porque eu quero estar lá. Porque lá é o meu lugar de autoridade. Me cura, Senhor, do tempo em que eu negociei. É sobre isso. É sobreviver aquilo que o Senhor nos chamou, do lugar que o Senhor nos chamou, porque isso é autoridade. Você tem autorização para estar nesse lugar, gostando ou não. Foi esse lugar que o Senhor te chamou, amém? E quando você não está nesse lugar, você fica vulnerável. E as pessoas que estão com você também ficam desprotegidas. Isso é muito sério, muito sério. Deus continua chamando as pessoas para retornar a esse lugar. E eu quero fazer essa pergunta que ele fez para Adão. Onde estás? Fala de localização. Onde você está, Adão? Onde você está? Quando realmente estamos no lugar certo e revestido da autoridade dada por Deus, Satanás não faz essas gracinhas que a gente está vendo ele fazer. Coloca, por favor, no telão, Apocalipse 21:8. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu está borbulhando aqui. Nós precisamos de uma igreja reposicionada, amém? Reposicionada. Não abra mão disso. Antes do versículo 8, ele fala sobre o novo céu e a nova terra. Ele fala de um lugar que ele preparou para nós. Ele fala quem terá acesso a isso. Até o versículo 7. No versículo 8, ele diz, o 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. E o 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, os feiticeiros, idólatras, aos mentirosos, a sua parte será o lago que arde no fogo e enxofre. O que é a segunda morte? E eu não estou lendo esse versículo para causar medo, mas temor. Temor. Será que vale a pena deixar aquela vida de pecado que a gente levava? Aí a gente vem e se posiciona dentro de uma igreja, numa comunidade, e a gente simplesmente sai do lugar. Não faz sentido. Porque o Senhor nos dotou de tanta coisa. Dons, talentos, oportunidades, palavra. E por que a gente faz isso? É porque a gente dá ouvido para o medo, para a intimidação.
E o meu apelo essa noite é exclusivamente esse. Qual que é a posição que você deixou de estar vivendo? Qual que é a posição? Carla, você já parou por medo? Sim, já parei por medo. Algumas vezes, inclusive. E a última vez foi porque Deus estava me mostrando tanta coisa, tanta coisa. Eu não queria ver. Eu não queria falar. E eu me afastei desse lugar por um tempinho. Me afastei desse lugar por um tempinho. Com medo de continuar falando, porque eu estava falando e não estava sendo ouvida. Eu estava falando e parecia que batia na parede, caía. E eu falei, então não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Mas o Senhor me confrontou e me mostrou o que estava me paralisando. E eu disse, amém. Então deixa eu voltar rapidinho para cá. Obrigada por ter me mostrado, Senhor. E gente, de verdade, eu amo muito, muito o Senhor. E eu não vou negociar mais qualquer coisa que eu tiver que falar, fazer, que for da parte do Senhor, que for da minha posição, do meu lugar de autoridade dado por Ele. Eu não vou deixar esse lugar. Satanás, você está escutando? Eu não vou deixar esse lugar. Porque eu sei quem vive em mim. Eu sei que Ele não me... É a Ele que eu devo temor. Eu quero que você fique de pé. Independente de quem veio com você essa noite, eu estou falando com você. Qual que é esse lugar que o Senhor precisa te posicionar? É num ministério? É dentro da tua casa que está uma bagunça? Você que é homem não está exercendo autoridade dentro da sua casa que Deus te deu. Você que é mulher. Você que é filho, qual que é a posição do filho? É na submissão do pai e da mãe. Quer viver muito? É lá o lugar é aquele. Querendo ou não, aceitando ou não, achando legal ou não, submeta-se ao seu pai e à sua mãe. Submeta-se a eles. Qual é o seu lugar? Submissão aos pais. Quando a gente entende isso, fica tudo no lugar. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Senhor que pode fazer aquilo que as minhas palavras não conseguem, mas a tua voz, sendo ouvida no nosso interior, pode fazer cadeias caírem, posições serem retomadas, o medo, a prisão ser dissipada. E eu quero te pedir nesse momento, Espírito Santo, fale a mente e o coração de cada um aqui. Porque eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite de cura e libertação. Libertação das cadeias que prendem, do medo, da intimidação. Eu declaro sobre a sua vida a clareza daquilo que o Senhor te fez para ser.
A posição que Ele te colocou para exercer, seja ela na sua vida pessoal, seja ela na sua vida ministerial. Qual foi a posição que você deixou de ocupar por medo, por insegurança, por não se sentir capaz? Qual foi?